Boa noite. Boa noite. Bah, só eu online. Só. Até agora, só tu. Então, assim, ó, sobre o nosso plano de aula, tá? A gente vai iniciar com a ressonância. Aí, na terceira aula, a gente já vai fazer uma prova para não acumular a matéria, tá? Na sétima aula, teremos mais uma prova. E na oitava, a aula será ao sábado. Tá? E aí a nona e a décima vai ser como a gente fez na Tomo, lá no laboratório com imagens, tá?
A nona vai ser uma aula para a gente aprender a analisar as imagens. E a 10ª a gente vai fazer a prova prática. Alguma dúvida dessa parte ou não? Não, por enquanto, vamos ver o que vai acontecer. Então tá. Então vamos começar com a matéria. Depois o pessoal assiste. Tá? Então hoje a gente inicia então com a ressonância. Vamos começar pela história. Tá? História da ressonância. Deixa eu abrir aqui. Meu pesado arquivo que é cheio de imagem. Então, a ressonância iniciou em 1882, tá? O Nikola Tesla, ele que descobriu o campo magnético. Não iniciou a ressonância, tá? Foi descoberto o campo magnético. E aí que foi aberto os novos caminhos para pesquisas envolvendo o magnetismo, tá? Quem começou a descobrir a ressonância mesmo foi o Edward e o Félix, tá? Em 1946, para fins industriais. Em 52, eles ganharam o Prêmio Nobel da Física, por esse motivo da parte industrial, tá? Tá lento. Em 71, o Raymond, ele começou as pesquisas, tá, em tecidos de tumores que eram retirados para começar a parte não está conseguindo ouvir, então? Estranho. Melhorou? Não? Sora, conseguindo te ouvir, mas está com muito eco. Ué. Vou tentar baixar um pouco. Melhorou? Não, continua a mesma coisa. Ué. Estranho. Elson, como é que tá para ti aí o volume? Para mim tá tranquilo. Então não é no teu telefone, será, Ana Paula? Vou sair aqui e vou entrar de novo para ver se é alguma coisa. Tá. Ok. Tá normal para ti, Elson? Para mim tem que ser normal. Então tá. Então, em 71, o Raymond começou as pesquisas com a ressonância em tecidos, tá? Só que, na real, quem ganhou o prêmio foi o Paul e o Peter. Eles que acabaram conseguindo realizar essas pesquisas e eles ganharam o prêmio Nobel, tá? Pela ressonância. Em 77, foi a primeira tentativa bem sucedida de se obter imagens em humanos, tá? Então, em 77, foi feita a primeira ressonância em humanos. Aqui, a imagem da primeira ressonância, tá? E aqui a imagem 35 anos depois, como a gente conseguiu evoluir. Muita diferença.
Então, em 78, foi feito primeiras imagens nas mãos e no tórax, e em 78, da cabeça e do abdômen. Tá? E em 1980, foi criado, então, o primeiro scanner de ressonância comercial. O primeiro equipamento de ressonância foi instalado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em 86. Tá? Era um equipamento de meio Tesla, da marca Philips. Em 1990, o primeiro aparelho de ressonância, então, foi inaugurado no Hospital de Clínicas em São Paulo. Começou tudo lá em São Paulo. Conseguiu agora, Ana Paula? Melhorou? Oi, Sora, melhorou sim. Ah, então tá. Que bom. Então, em 2003, os criadores da ressonância, o Paul e o Peter, receberam o Prêmio Nobel da Medicina. Tá? E o Damian, que na realidade ele é que começou as pesquisas, não ganhou nada. Tá? Ele só é lembrado, só citado nas bibliografias. As diferenças, então, entre a tomografia e a ressonância. Na tomografia, é utilizada a radiação ionizante, contraste iodado, e os cortes são somente em axial, a aquisição. Na ressonância, a gente utiliza os magnetos, o contraste é o gadolínio, e a gente realiza cortes nos 3 planos, axial, coronal e sagital. Por isso que é mais demorado a ressonância, tá? A gente tem que realizar cada tipo de corte, cada sequência. E na tomografia a gente faz uma sequência axial e depois eu consigo reconstruir como eu quiser. Na ressonância já não. Se eu quiser um coronal, eu tenho que adquirir ele em coronal. Se eu quiser axial, tenho que adquirir em axial, tá? E assim por diante. Eu não consigo reconstruir nada. Então, aqui é a nossa evolução, tá? Aqui são imagens de raio-x, um crânio em AT e um crânio em perfil. Aqui a gente tem imagens em tomografia computadorizada, crânio axial, sagital e um coronal. E aqui imagens em ressonância magnética. Um crânio axial, um crânio em sagital e um crânio em coronal. A nitidez na ressonância é muito melhor. Tá? Algumas perguntas frequentes, então, que os pacientes perguntam na ressonância. Por que esse exame é importante? Se vai doer, se ele vai caber dentro da abertura do ventre, se ele vai sentir alguma coisa, se a máquina utiliza raio-x, se ela faz muito barulho, se a máquina ela tem abertura dos 2 lados, ou ela tem abertura só em um e ele vai ficar entalado, se a cabeça vai ficar para fora, se ele vai fazer um exame de cabeça, se ele vai conseguir enxergar fora do aparelho durante o exame, claro que não, né? Ele vai ficar lá dentro. Se ele vai sentir claustrofobia, se ele vai ficar sozinho dentro da sala, tem que ficar imóvel o tempo todo, não pode se mexer. Se ele se mexer, vai demorar mais, ou vai precisar repetir a sequência. Quanto tempo vai durar o exame? Tudo depende de qual o exame, o mínimo é 10 minutos, 10 a 15, tá? Se há alguma coisa que possa impossibilitar a realização do exame. Tá? Então, ele não pode portar nada no corpo que tenha ferro magnético. Tá? A ressonância faz bastante barulho, tá? O paciente vai ficar lá dentro do ventre.
Se for crânio, o crânio vai ficar totalmente lá dentro, ele não vai conseguir ver nada, porque ele não pode se mexer, tá? Então, é um exame que, se o paciente tem claustrofobia, ele não vai conseguir ficar lá dentro. Ela é bem mais larga que a tomografia. Só a gente olhando para o aparelho, aqui não dá para ver bem. Depois vocês verem, ela é muito mais larga. Então, a ressonância magnética é um exame capaz de proporcionar um avançado diagnóstico em diferentes partes do corpo. Trata-se de um aparelho de avançada tecnologia que utiliza um intenso campo magnético para gerar as imagens. É um exame que não emite radiação, preservando assim a saúde do paciente. A ressonância magnética refere-se ao uso de campos magnéticos e ondas de rádio para obtenção de imagens. Então, não existe radiação na ressonância, tá? É somente campos magnéticos. A imagem gerada na ressonância representa as diferenças existentes entre os vários tecidos do organismo. A aquisição é feita de modo não invasivo, então não vai ter cortes no paciente, não vai acontecer nada, tá? A aquisição é feita de modo não invasivo, com extraordinária resolução espacial, não empregando radiação ionizante. Então, aqui a gente tem a imagem de uma coluna total, tá, do paciente. O scout, que a gente chama, né, o escanograma. Essas partes que ficam movidas é por causa da respiração, tá? Então, o paciente moveu. Por isso que ele tem que ficar imóvel, não pode se mexer, tá? A ressonância ainda tem outras vantagens, entre elas podemos destacar a identificação de pequenas estruturas, obtenção de imagens de vasos sanguíneos, determinando direção e velocidade de fluxo sanguíneo, sem a necessidade de contraste, tá? Então, eu consigo visualizar, dependendo do corte que eu fizer, tá? Se existe alguma patologia. O contraste, o que vai ser? Para mim saber se existe vascularização nessa patologia, tá? E para atenuar melhor o sinal dele. Em resumo, então, no exame de ressonância, o paciente é colocado em um grande magneto, o que provoca a polarização dos seus prótons de hidrogênio, que se alinham em um determinado eixo, paralelo ou antiparalelo, pois os prótons de hidrogênio funcionam na natureza como minúsculos ímãs. Então, o que funciona? No nosso corpo, os prótons do hidrogênio, tá? A máquina vai procurar os prótons de hidrogênio, que é a água, tá? Aonde existe água no corpo, ela vai atenuar melhor o sinal. Os prótons do hidrogênio executam ainda um movimento em torno do seu eixo longitudinal e outro circular, simultaneamente, como se imitassem um peão. Este fenômeno chama-se precessão e tem uma frequência própria para cada campo magnético específico e depende da intensidade do campo magnético. Por isso que, quanto maior a potência do magneto, melhor a qualidade da imagem e mais rápido o exame. Então, se eu tiver um equipamento de meio Tesla e um de 1,5, o equipamento de 1,5, eu consigo concluir primeiro o exame, tá? Porque ele tem um campo maior de magnetização. O alinhamento dos prótons rompe-se com a aplicação de pulsos de radiofrequência aplicados ao paciente, fazendo com que os prótons de hidrogênio precessem em sincronia,
em fase. Isto cria um novo vetor magnético. Em fase é eles ficarem todos na mesma direção, todos os prótons. Quando o pulso da radiofrequência é subitamente desligado, os prótons de hidrogênio voltam à sua posição normal e se realinham. Nessa circunstância, eles emitem um sinal que é captado por uma bobina localizadora ao redor da área a ser examinada. Por exemplo, uma bobina de crânio, uma de coluna, uma de joelho, ou de mama, ou de ATM. Depende de onde for realizado o exame. Se é uma ressonância de joelho, ele vai captar os prótons de hidrogênio da região do joelho, tá? O sinal emitido e captado pela bobina é utilizado pelo computador, que, através de complexos princípios matemáticos, transforma em imagens, tá? Então, esses sinais que o magneto vai captar no corpo é enviado para o computador, que transforma ela em uma imagem. A ressonância é ideal para diagnosticar esclerose múltipla, tumores na glândula pituitária e no cérebro, infecções de cérebro, medula espinhal e articulações, visualizar ligamentos rompidos no pulso, joelho e tornozelo, visualizar lesões no ombro, diagnosticar tendinite, avaliar massas nos tecidos moles do corpo, tumores ósseos, cistos e hérnias de disco na coluna, diagnosticar derrame em seus estágios iniciais. Então, a ressonância é boa para quê? Para partes moles, tá? Parte óssea, a ressonância não é boa, tá? Por quê? Porque a parte óssea não existe muita água, assim como o pulmão. O pulmão só tem ar. Então, pulmão e parte óssea, o diagnóstico na ressonância não é bom. Aí é somente tomografia ou raio-x, tá? Mas o restante, como partes moles, nervos, músculos, a parte vascular, a ressonância é ótima. Tranquilo até agora? Tranquilo. Todo mundo quieto? Rezando, né? Apavorados? Ah, nem me fala. Isso que não entrou na parte da física, hein? Ah, vocês têm medo só do cálculo? Ah, nem me perco no cálculo. Mas não vai ter, né? Não vou pôr, não vou passar cálculo. Porque até assim, para mim conseguir, se eu fosse passar alguma coisa de cálculo, a gente teria que ter muito mais aulas, tá? Porque a ressonância, ela é bem complexa, a parte da física. Então, aqui é um equipamento de ressonância, ela é bem mais larga que a tomografia. A tomografia, ela é fininha, tá? A ressonância, ela dá, eu acho que uns 4 dentro em largura da tomografia. Por isso que o pessoal, quando entra na sala, se apavora, porque ele vai entrar lá dentro. Ele cuida aqui o comprimento dela, ele já se apavora. Eu vou ficar entalado lá dentro, tá? Mas não fica. Mesmo com a evolução dos equipamentos de ressonância, o valor dos exames ainda é bastante alto, devido ao alto custo para a aquisição do equipamento, do aparelho, e a manutenção devido ao uso de hélio líquido, que é realizado periodicamente. Então, o hélio líquido fica envolto do magneto para fazer o resfriamento dele, tá? Isso que encarece bastante o exame de ressonância. Então, vamos começar com os princípios físicos da ressonância.
O campo magnético funciona como um ímã gigante. O magneto nunca se desliga, tá? Portanto, mesmo que o equipamento não esteja sendo usado, ele sempre estará ativo, podendo sim ocorrer riscos de acidentes. Então, a sala pode não estar sendo realizado nenhum exame, mas o magneto está ativo. Eu não posso entrar na sala com nada que tenha ferro magnético. Tá? Exemplo, uma maca comum de hospital, uma cadeira de roda, um cilindro de oxigênio, uma enceradeira do pessoal da limpeza. Qualquer coisa que seja de ferro magnético, ela vai puxar para dentro, tá? E isso pode acontecer um acidente muito grave. Se a pessoa estiver na frente desse objeto, ele vai levar a pessoa junto, tá? Por isso que tem que sempre cuidar, deixar a porta sempre fechada, mesmo que não tenha uso, ela tem que ficar fechada. Porque pode ocorrer acidentes muito graves, tá? A ressonância aplicada ao diagnóstico por imagens utiliza-se de núcleos dos átomos de hidrogênio que trocam energia com ondas eletromagnéticas aplicadas por pulsos de radiofrequência. A obtenção da imagem em ressonância magnética a partir do hidrogênio se deve ao fato deste elemento responder a campos magnéticos externos e também por ser um dos principais constituintes da matéria orgânica, chegando a representar 70% do corpo humano. Tá? Então, por isso que os prótons de hidrogênio, os átomos, tá? Eles são os condutores dessas ondas eletromagnéticas, os pulsos de radiofrequência, tá? Porque é onde a gente tem mais no corpo. A gente chega até 70% de água no corpo. Então, a ressonância consegue atingir praticamente todas as partes do corpo, menos o que eu falei para vocês, parte óssea e pulmão. Parte óssea é cálcio, tem pouquíssimo água nele, e o pulmão é somente ar, tá? Então, aqui é a imagem de um magneto, tá? O tamanho dele, então, para vocês verem, sem a carcaça, sem a parte que envolve ele. Ele é enorme, só para vocês terem uma noção. Esse aqui é um magneto de 1,5 Tesla, tá? A função, então, do magneto é criar um campo magnético. Existem diversos tipos de magnetos, porém, todos têm o mesmo propósito: gerar um campo magnético alto e homogêneo. A potência de um equipamento de ressonância varia de 0,1 Tesla até 3 Tesla na parte da medicina, do diagnóstico, tá? Para pesquisas, a gente já tem equipamento de até 7 Tesla. Porém, o de 7 Tesla, para a parte da medicina, ele não é muito bom, porque ele gera muito artefatos de imagem, tá? Devido ao campo magnético dele ser muito maior, então, os artefatos também serão maiores. Tranquilo? Dá uma respirada um pouco? Adri, tudo bem? Já tomei uma garrafa d'água já. Apavorado com a ressonância, Elsa. Ana Paula, Ariane, se apavoraram? Mais ou menos, mais ou menos. Gente, a ressonância por isso que eu deixei ela para depois da tomo, porque aí com a tomo você já tem uma noção. Se eu tivesse botado a ressonância primeiro, como estava no cronograma, aí vocês tinham largado fora.
Mas não se preocupe, a gente consegue, tá? Como a gente conseguiu na toma, a gente vai conseguir aqui. Bem mais ou menos na toma. Ai, ai. A gente consegue, tá? Não se apavore. Aqui, ó. Por possuir altos campos magnéticos, são necessários cuidados adicionais nos equipamentos, dotados com magnetos supercondutores, para evitar acidentes como objetos metálicos lançando voo em direção ao magneto e pacientes. Aqui esse pessoal foi fazer uma manutenção na sala, trocar lâmpadas, tá? E entraram com material ferromagnético. No momento que eles entraram na sala, esse senhor estava na frente do objeto e foi lançado para dentro do magneto, tá? E aqui, ó, vocês estão vendo, ó, é um tubo de oxigênio. Eles foram trocar o tubo de oxigênio da sala, só que não se ligaram que não poderia ser qualquer um. Tem que ter o selo que é apto para entrar na sala de ressonância. Eles entraram com um comum, simplesmente o tubo voou para o aparelho de ressonância, tá? Então, acontece graves acidentes pelo desconhecimento que a pessoa tem do equipamento. Então, vocês têm uma noção aonde fica a ressonância, tá? Aqui, ó, a gente tem uma tabela, então, da radiação. Aqui são os raios gamas, o raio-x, os raios ultravioletas, o infravermelho. Aqui, essa parte colorida é a luz visível, tá? O que a gente vê no sol, dia a dia. As ondas dos micro-ondas, as ondas de rádio e as ondas longas, com alta frequência, tá? Então, a parte dos magnetos fica deste lado aqui, totalmente o contrário dos raios-x, tá? Ela fica lá do outro lado. Só para vocês terem uma noção aonde que ela está localizada. Então, ela vem depois das ondas de rádio, tá? Elas são ondas bem maiores. Assim como os planetas giram em torno do seu próprio eixo, gerando um campo magnético de elétrons, prótons e nêutrons, também possuem movimento em torno dos seus próprios eixos, girando como se fossem planetas. Então, aqui a gente tem a imagem do próton de hidrogênio, tá? Ele vai fazer o giro em volta dele, assim como a Terra faz. Existem bilhões de átomos de hidrogênio no corpo que giram naturalmente, cada um para o seu lado, cada um vai para onde quer, tá? Cada um se manda. Resumindo, é isso. Porque eles não têm ação de nenhum campo magnético sobre eles. No momento que tiverem a ação de um campo magnético, eles mudam a direção deles. Então, o isótopo do átomo de hidrogênio, denominado prótio, é o núcleo ativo em ressonância magnética, tá? Ele é utilizado na ressonância clínica. Então, foi escolhido o próton de hidrogênio, por ser abundante no corpo, tá? E conseguir um movimento magnético melhor. Então, na tabela periódica, ele está aqui em cima, tá? Ele é o único que tem somente um próton. O núcleo de hidrogênio tem um campo magnético induzido em torno dele e atua como um pequeno magneto.
Aqui é o movimento que ele faz, então, tá? Que é chamado movimento de precessão. O hidrogênio é um átomo constituído por uma carga positiva no seu núcleo, um próton positivo, e uma carga negativa em sua eletrosfera, elétron negativo. Apresenta movimento de rotação do núcleo, que é chamado spin, tá? Em torno do seu próprio eixo. Este movimento, dependendo do campo magnético externo, pode ser discretamente alterado, gerando um movimento característico conhecido por precessão. O que é o movimento de precessão, então? Quando o átomo de hidrogênio fica submetido a forte campo magnético, observa-se uma alteração nas características do spin nuclear. Isso que eu falei aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Cada um está girando para um lado, tá? Está indo para onde quiser. No momento que o campo magnético ativa sobre eles, eles vão todos para o mesmo lado, tá? Depois eu tenho uma imagem aqui na frente. O núcleo, nestas condições, altera o seu eixo giratório de uma linha para um cone, resultado da força externa que atua sobre o átomo. Este movimento é denominado precessão e se assemelha ao movimento giratório de um peão, no momento em que este está perdendo a sua força, quando ele está cambaleando. Aqui, ó. Então, isso que é o movimento de precessão, ó. Ele vai começar a querer cair, só que ele não cai por causa do campo magnético, mas ele fica pendendo, tá? A ressonância magnética consiste num exame de diagnóstico clínico por imagem, que tem por finalidade avaliar diferentes partes do corpo humano. O equipamento que realiza o exame não utiliza radiação ionizante, gerando um processo não invasivo ao corpo humano. A imagem de ressonância é obtida pelo processo de alinhamento dos prótons de hidrogênio, presentes nos átomos do corpo humano. Então, ele vai alinhar os prótons todos na mesma direção, tá? A maior quantidade. Nas condições normais, estes átomos têm ação desordenada, porém, a partir do momento em que o paciente está submetido ao magneto, ambiente que cria o campo magnético, estes prótons são realinhados pela emissão da radiofrequência dentro deste campo. Dizemos que a onda de rádio é aplicada ao paciente em pulsos que podem durar uma fração de segundos durante a fase de envio do processo de ressonância magnética. São essas ondas, ou mais especificamente seus campos magnéticos, que estarão em ressonância com os prótons. Por ser esta ressonância causada por interações magnéticas, este tipo de exame, então, é chamado de ressonância magnética. Difícil, né? Xarope essa primeira parte. Ainda peguei a pior parte. A parte da física é complicadinho mesmo. Bem chato. Pode respirar um pouco. Já vai cair nosso tempo. Temos 2 minutinhos. Aí a gente entra depois e continua. Vamos respirar um pouquinho. É chato. Mas eu gosto da ressonância, sabe? O problema é só essa primeira fase. Depois que passa ela, aí só vai. Então, abre,
Celson, a Ana Paula e a Ariane. Tudo isso, gente. 4. 4 alunos. Tá bom, faltou 2. A gente é em 6. Faltou a Carmen e a Tuane. O que acharam por enquanto? Xarope, né? É. Qual era melhor? E na próxima aula, você dá uma melhorada. Não vai ficar tão ruim. Vocês vão ver que vocês vão gostar depois. O problema é só essa primeira parte mesmo, que ela é bem complicadinha para a gente conseguir pegar. Mas depois que pega, vai bem. Vai cair aqui, já entra no segundo daqui a pouquinho, tá?